Essa zona de conforto, que é a maior armadilha que o ser humano tem, que é a zona em que eu me acomodo, que é a zona em que eu encontro um lugar que não me causa mais desafios, e todos os seres vivos buscam por natureza a zona de conforto. Toda vez que eu saio da minha zona de conforto, eu submeto meus valores a uma avaliação. E esta avaliação vai submeter diante dos nossos novos valores, das novas situações, a seguinte questão: o que eu penso é válido? O que eu afirmo é correto? Aquilo que eu faço é usual? Isto é uma dificuldade para todas as pessoas. Eu sempre digo que eu acho que particularmente os homens têm dificuldade com mudança. O homem casa por dois motivos básicos: televisão e comida. Tendo essas duas coisas, um homem vai às bodas de ouro fácil, né? O IBGE revela em 2010 que quase 75% dos divórcios litigiosos do Brasil são de iniciativa feminina. E é interessante porque é a mulher que é a promotora do casamento. Eu tenho observado em casamentos alheios e meus que a noiva entra senhora de si na igreja, porque ela escolheu tudo. Escolheu as flores, a música, a decoração, até o vestido da madrinha. O noivo entra espantadíssimo com aquilo. Ele não tem a menor ideia do que está ocorrendo. Ele foi convidado, porque tem uma certa relevância a presença dele, mas ele não tem a menor ideia. Essa noiva que casou e que fez tanto é provavelmente, matematicamente, a que vai pedir o divórcio. Porque ela quer felicidade. E os homens são programados para não buscá-la. Haja vista que o homem, ao entrar numa festa, já anuncia: a gente vai embora cedo, né? Eu não vou me divertir de jeito nenhum. Eu não vou dançar, não vou conversar, não gosto de beber. Vamos embora cedo, né? Quer dizer, o homem já tem uma dificuldade com a diversão que é estrutural. Mas a grande diferença, é preciso dizer, isso é educativo, trocar essas informações, é que o homem tem uma gaveta cerebral vazia e ele pode não pensar. E as mulheres não acreditam. Quando elas nos perguntam: o que você está pensando? Nada. É verdade. É verdade. Está pensando em nada, está olhando para um ponto. Não tem nada ocorrendo dentro do cérebro. E é por isso que os homens podem pescar. É a condição para pescar é pensar em nada, né? Ficar horas olhando aquilo, nada. O homem vê futebol para não ver nada. Não importa o jogo que estiver passando. Ele fica ali olhando. Podia passar 15 de Piracicaba contra o Náutico, e ele ficaria ali olhando, porque o que ele quer é um nada. Essa gaveta é fundamental para os homens. Já se disse que os homens têm gavetas separadas e as mulheres têm apenas uma, onde ao puxar uma coisa vem tudo junto. Você esqueceu do meu aniversário, você também não gosta mais de mim, tem aquela questão sexual também que está... Ou seja, ao puxar um fio vem tudo, absolutamente tudo. As mulheres são exigentes quanto ao drama da felicidade. Os homens são menos exigentes, são menos complexos quanto ao drama da felicidade, não a buscam e não a encontram em geral. E este filme nos mostra, entre homens e mulheres e casamentos, esta novidade, quando eu sou desinstalado e eu volto a advertir. Quando eu não quero ser desinstalado de nenhuma das minhas convicções. Logo após bater panela, o passo seguinte é disparar armas. Quando eu não quero ouvir ninguém, eu vou pela força. Falhando qualquer consenso, eu vou diretamente para a coerção. A Síria é um exemplo do colapso da ética num país. Quando Aristóteles nos diz que a vida ética é a vida que provoca a felicidade, quando Luc Ferry diz que a vida ética é a vida que vale a pena ser vivida, eu acrescento: a vida ética é a única que possibilita a vida em sociedade. Quando eu não respeito mais o limite da ética, a sociedade fica inviável. Tanto a pequena ética, a etiqueta, como a grande ética, a ética aristotélica e assim por diante. Se nós hoje reclamamos da tragédia que está sendo a questão de crianças atacadas pela Zika, na Síria, o problema não é esse. As crianças são assassinadas muito antes de terem qualquer doença. O assassinato de uma criança é a falência da civilização. É o fim da civilização. Assim como a pedofilia foi eleita por nós como crime tabu por excelência,
O assassinato de uma criança é o fim da civilização. Uma civilização que não cuida de suas crianças está em colapso ético total. Neste caso, é mais dramático para mim, que nasci na década de 60, e para todos aqueles que são ou baby boomer, ou imediatamente posteriores, ou seja, de 45 até, para alguns 60, para outros 64, para toda essa geração que hoje, em geral, está no poder. Hoje nós somos os nascidos pós-40, são os que estão no poder nas universidades, nos tribunais, nas empresas. Esta geração que está mandando, no ponto de vista cronológico, foi formada num sistema completamente diferente do atual. Eu fui treinado com habilidades inúteis, variadas. Insisto sempre isso em palestras, eu tenho em casa um diploma de datilografia. Instituto Universal Brasileiro, eu tenho um diploma de datilografia. Eu tenho na cabeça o mantra SDFG, C cedilha LKJH. Eu fui treinado, a ideia do que seja uma máquina, digita mais rápido do que eu. Meógrafo. Eu fui treinado, mais importante a distinção do tipo de cálculo, mais importante a noção de que língua. Eu fui treinado para uma coisa, ela é maior entre os mais velhos. Porque a crise provavelmente é também, além de econômica e política, no sentido de que eu não fui, ela é maior entre os mais velhos. Porque quais são as imagens que eu tenho que mandar junto no WhatsApp? Então eu fico botando, no sentido de que eu não fui, quais são as imagens que eu tenho que mandar junto no WhatsApp? Então eu fico botando imagens e mandando o rostinho correto. Eu fico botando aqueles rostinhos, até porque não consigo adaptar, porque nós aprendemos tecnologia com sotaque. Sobrinho de 5 anos que manipula o tablet. Adaptar, porque sobrinho de 5 anos, que ainda não faz a alfabetização de fato. E ele, como toda a elite da nobreza francesa. Só que era um momento de prosperidade. E a crise do século XVIII fez avaliar, e Antonieta teve a cabeça cortada porque fez como todo mundo fez, mas fez no momento errado. Neste momento de retração da economia chinesa, eu gostaria de saber algumas medidas que ex-presidentes tomariam neste momento. Porque a crise é grande e ela nos obriga a sair dessa zona de conforto. Essa zona de conforto que é a maior armadilha que o ser humano tem, que é a zona em que eu me acomodo, que é a zona em que eu encontro um lugar que não me causa mais desafios, e todos os seres vivos buscam por natureza a zona de conforto. O ser humano é o único animal que corre por prazer. Os animais só correm para acasalar ou para caçar ou para não serem caçados. O ser humano é aquele que fica correndo em esteiras, olhando para a televisão ou para a parede. Nós buscamos zonas de conforto, e essas zonas de conforto nos agradam, e essas zonas de conforto nos iludem, porque elas produzem nas pessoas a sensação que acabou, a sensação que não precisa fazer mais nada. E aí eu sou desinstalado dessa espécie de sono dogmático, como diria Kant. Nada melhor que um sofá que lhe abrace. Nada melhor. Não sei porque o sofá é ainda mais gostoso que a cama da gente. E comer no sofá, aquilo que enlouquece mães e esposas, é uma delícia. Comer no sofá, pipoca, espalhando um tapete pelo chão de pipocas. Essa é uma zona de conforto. A zona de conforto é aquilo que me agrada e que me impede de agir além. E por isso ela é confortável. Para sair da zona de conforto, é preciso estabelecer uma estratégia. A crise é o principal motor para desinstalar dessas zonas. Estratégia é uma palavra grega que se refere ao líder, ago. Stratos é uma das palavras gregas para exército. É o homem que vai à frente do exército e que pensa, como nesse exemplo que eu estou dando, do dia D, 6 de junho de 44, quando os aliados, ingleses, franceses, canadenses, americanos, tiveram que desembarcar na Normandia para livrá-la da barbárie nazista, a França.
para poder fazer esse desembarque do dia 6 de junho, do dia D, de Doomsday, de dia do juízo, eles tiveram que planejar muito. Recursos, áreas que eles iam atacar, o que fazer em caso de fracasso do primeiro desembarque, como contra-atacar um ataque maciço alemão. Contaram com a sorte de Hitler ser uma capivara militar. Afinal, ele é um cabo que a política tornou chefe. Hitler nunca estudou estratégia e insistia que o desembarque seria em Calais, o ponto mais perto da Inglaterra. E até o fim, Hitler bateu o pé, reforça em Calais. Calais é o lógico. E os aliados desembarcaram na Normandia. Para nossa sorte, Hitler era uma ameba tetraplégica. Com isso, a zona de conforto tem que ser saída dela através de uma racionalidade, no qual eu saiba quais os recursos que eu quero e como eu quero aplicá-los. Porque se eu tivesse recursos infinitos, eu não precisaria de nenhuma estratégia. Bastaria ir fazendo. Quando eu não tenho recursos infinitos, quanto mais limitados eu os tiver, mais eu estabelecerei prioridades. Mais eu estabelecerei essas prioridades. Sair da zona de conforto me obriga à racionalidade estratégica. O que é estratégia? Eu tenho que prever possibilidades. Eu tenho que, por exemplo, diminuir as surpresas possíveis. Quando vai acabar a já escassa verba? Em que momento do ano nós ficaremos sem papel? Higiênico, inclusive. Racionalizar o esforço. Fazer o que resta de energia e bens materiais se concentrarem num ponto apenas. Como um médico que lida com acidentado, ele não se preocupa com o pé quebrado, mas com o rompimento do baço. Porque o pé quebrado pode ser tratado dali a um dia. A ruptura do baço vai causar hemorragia interna. Eu tenho que estabelecer o que está sangrando mais. Qual é o ponto essencial? Eu tenho que ter clareza estratégica para saber onde eu vou gastar o pouco que eu tenho. Sem nunca abrir mão que eu quero mais verbas, porque eu quero servir mais, inclusive, a sociedade. Eu vou dar um exemplo a vocês, que eu não sou alpinista e nunca fiz alpinismo, mas subi até 5.000 metros do Himalaia, no chamado posto acampamento de base, para ver os alpinistas. Depois a gente volta no Nepal. Os alpinistas são um exemplo de estratégia, porque os alpinistas têm que levar tudo que vão precisar durante o tempo de subida e descida. Não há nenhuma loja de conveniência no Everest. Se eles esquecerem comida, eles morrem de fome. Se eles não levarem anticongelante, eles não tomam água. Se eles não se aquecerem, eles vão ter gangrena e assim por diante. Os alpinistas são exemplos de estratégia. Eles têm que pensar durante dias e um extra caso alguma coisa caia ou se perca. Os alpinistas têm que traçar uma rota para o Everest, que está entre 8.840 e agora provavelmente 8.850, porque ele ainda está crescendo, porque a Índia ainda está entrando na placa da Ásia. E eles têm que pensar a ida e a volta. Ele tem que pensar isso claramente, como sobreviver a temperaturas que podem chegar a 70 negativos e com vento e falta de oxigênio. Ele tem que pensar tudo isso. Isso eu já sabia. O que eu não sabia ao visitar o Everest de baixo é que quase todos os acidentes fatais, quase todas as mortes de alpinismo ocorrem na volta e não na ida. E eu penso muito nisso agora que eu me aproximo da aposentadoria. Porque o alpinista usou toda a energia para chegar ao topo, e chegou. Mas ele esquece que tem que voltar. E que voltar, inclusive, é tão difícil quanto ir. Aliás, para os ortopedistas, descer uma rampa ou uma escada é mais danoso às articulações que subi-la. Os alpinistas, na proporção de quase 70%, morrem na volta, quando morrem. O Everest não é tão fatal quanto o K2. K2 é a montanha que mais mata no mundo. Então, eles têm que preservar energia para a volta. É aquela coisa básica que as pessoas aprendem numa caminhada. Eu tenho que voltar antes do fim da energia. Eu tenho que saber na praia, se eu estou andando, que eu vou ter que voltar.
Logo, eu não posso esperar ficar sem energia. Isto é estratégia. Estratégia pressupõe uma série de medidas pessoais, profissionais, para a volta também. Estratégia pressupõe coisas desde guardar dinheiro pessoalmente até usar protetor solar. Estratégia pressupõe que, assim como se chega ao mundo de forma cara, um bebê, se sai do mundo de forma cara, a velhice. Velhice e infância são caros. A vida adulta é um pouquinho mais barata. Não? Um pouquinho mais barata que a infância e a velhice. Significa que eu tenho que pensar na descida dos riscos que eu tive na subida e que a estratégia que levou ao apogeu tem que ser uma estratégia também para a descida. Tudo isso é ensinado pela crise e pelo fato de que quem não pensa dessa forma acaba perdendo muita coisa. E aí eu toco num ponto difícil para nós brasileiros desse imenso país. Contardo Caligares, num livro, diz que faltam aos brasileiros as noções que os franceses chamam de goût de l'effort, gosto do esforço. Que nós não gostamos desta dureza do esforço, porque colocamos nossos filhos de classe média para fazerem piano. Eles fazem 6 meses, aí eles cansam. Então vão para o violão. Depois vão para o jazz, sapateado, e assim por diante. E ao final, esse jovem de classe média ou alta terá feito 5 ou 6 instrumentos musicais sem tocar nenhum. Nós não gostamos do gosto e esforço. E o motivo para tirá-lo é não estar gostando mais. A cada novo patamar eu tenho que fazer um novo esforço para chegar ao patamar. Quando eu faço aula de inglês, tem um rápido acréscimo. Eu domino um vocabulário básico em poucos meses. Eu chego a um patamar. Para rompê-lo é preciso mais energia. Por isso que a maior parte das pessoas fica no primeiro patamar. Suficiente para ler o livro de inglês, insuficiente para conversar na rua, na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Eu adoro essa foto, porque ela mostra uma das grandes questões estratégicas da vida e das empresas e de todas as instituições. Porque todas as pessoas olham para o pé direito, belíssimo, dessa bailarina, em sapatilha de cetim, e apreciam a graciosidade do voo dela, a leveza do salto, a beleza do arabesque, do pas de deux, e não entende que o preço daquilo é o pé da esquerda, que pé de bailarina é um horror, porque ele é o fruto de um esforço que inclusive dói. Para ela chegar a esse ponto, ela tem este ponto aqui. Para eu tocar violão, eu tenho que passar da fase da pestana, que é um desafio. Para tocar piano, eu vou aprender a clave de Fá. Eu vou aumentar meu conhecimento, vou ter coisas mais complexas. Para aprender uma língua também. Para crescer profissionalmente, eu tenho que saber que isto é a coisa mais importante de qualquer estratégia. Não existe possibilidade de vitória sem esforço. Eu tenho uma raiva particular contra as pessoas que dizem que eu tenho facilidade. Desde a escola primária, que eu ainda fiz primária. E diziam assim, nossa, você tem jeito. Eu tenho raiva disso. Porque se eu tivesse jeito, eu não teria precisado ficar tanto sábado, tanto domingo sentado, estudando. Se eu tivesse jeito, eu abriria os livros e naturalmente aquilo entraria. Nossa, você tem muito jeito com línguas. Eu sei. Foram meses indo em janeiro para fora para estudar. Se eu tivesse jeito, eu assistiria um filme e já entenderia com clareza isso. E eu passei a entender que jeito é o nome que os preguiçosos e os vagabundos dão ao esforço alheio. Sorte é a classificação que todo vagabundo diz daquilo que alguém fez por esforço. Nós tendemos a achar que as pessoas têm vocação e eliminamos a ideia do esforço. Eliminamos essa ideia. Tudo é esforço. E esse esforço tende a crescer na descida. Já notei da minha idade há algum tempo em diante que é uma opção. Diante de uma coisa simples como um quindim, há uma opção. 1 minuto de prazer na boca ou o resto da vida no quadril. É uma opção. Eu tenho que fazer uma escolha.
Eu quero este prazer agora, que é bom, ou eu quero um outro prazer? Eu tenho que fazer opções a todo instante. Se eu quero estudar, eu vou ter que abrir mão de algum lazer. Se eu quero fazer um curso à noite de pós-graduação ou de graduação, eu vou ter que fazer um sacrifício brutal, que é ir cedo para o trabalho e sair da faculdade perto das 11 horas. Este é um esforço brutal, é cansativo. Você chega no sábado, catatônico. Não consegue sair da cama, só geme, murmura, porque a semana foi estressante. A faculdade já é um esforço, o trabalho é um esforço, juntar os dois é um esforço titânico. Se eu quero aprender língua, se eu quero aprender a pintar, se eu quero qualquer coisa, eu preciso deste esforço. E nós temos uma dificuldade enorme em conceber este esforço. E traduzimos isso como jeito, sorte, quando não acusamos de manipulação. E assim por diante. Todo ato de construir, todo ato de elaborar, de erigir, é um ato de pedra a pedra, no qual a pedra seguinte só pode se apoiar na anterior. Não existe telhado simpático sem um alicerce sólido. Essa metáfora significa que todo fruto que eu possa colher, inclusive a partir da vida adulta, representou uma série de esforços na origem. E eu posso colhê-los depois. É preciso enfatizar, especialmente nesse país, que tudo é fruto desse esforço. Que ninguém é rico por aquilo que ganha, mas como dizem alguns economistas, as pessoas são ricas por aquilo que gastam. Que uma pessoa pode ganhar muito dinheiro e viver no Serasa. E outra pode ganhar muito menos e acumular todo mês. Conheci há pouco um latifundiário em Mato Grosso do Sul, que citou um número impressionante da sua fazenda, e me disse que foi comprando hectare por hectare. Cada vez que sobrava um dinheirinho, ele comprava mais um hectare. E passou de um sítio a um latifúndio. Eu não estou fazendo aquela conversa que empresas adoram, que vocês devem amar o que fazem para diminuir a pressão trabalhista. Esse é um papo que a empresa adora. É preciso vestir a camiseta da empresa, ou seja, aceitem ser explorados ao máximo e não reclamem. Isso é anestesia social. Nós devemos sempre protestar por aquilo que é justo. Mas devemos escolher causas que são justas. Não devemos brigar por causas menores. Tem pouca coisa que vale a pena brigar na vida, muito pouca. Mas essas devem ser alvo de briga. Maquiavel definiu no século XVI que a estratégia de uma vida ou de um Estado é formada pela junção de dois valores complementares e opostos. O conjunto das minhas habilidades, que em italiano se intitula virtù, conjunto das minhas técnicas, conhecimentos e destrezas, e aquilo que eu não controlo, aquilo que chamaríamos de sorte ou azar, que Maquiavel denomina simplesmente pela palavra clássica fortuna. Fortuna no sentido de acidente. Todos os fatalistas enfatizam fortuna. Todos os fatalistas repetem aquela frase de homem do deserto, de beduíno, maktub. Estava escrito. Tinha que ser, era minha hora. Todos os fatalistas pegam o segundo elemento. Toda a teologia do empreendedorismo enfatiza o primeiro elemento. Você pode tudo, basta pensar. Eu também tenho raiva dessa frase. Tem uma autora que eu li num livro, que ela conta um segredo no livro. Se você pensar, acontece. Eu tenho vontade de empurrá-la de um prédio e dizer, agora voa. Voa, mas pensa com firmeza que você pode voar, né? Eu tenho limites, aliás, Newton dá vários. Dá vários limites. Eu não posso tudo. Achar que o meu pensamento cria tudo é um pensamento esquizofrênico. A esquizofrenia é uma doença muito grave e muito angustiante para a pessoa e para a família. Então, eu vou traduzir isso num gráfico que eu gosto muito, simbolicamente colocando no eixo Y tudo aquilo que foge ao meu controle. Tudo aquilo que eu não posso interferir, como uma turbulência no avião. E vou colocar no elemento X tudo aquilo que depende da minha vontade, do campo volitivo, do campo da vontade.
E eu vou definir que a vida de uma pessoa, ou a ação de um tribunal, ou o esforço de um país, é sempre uma curva tensa entre o que eu não controlo e o que eu procuro controlar. Quanto mais eu for estratégico e planejador das coisas, mais eu vou tender à horizontal. Quanto mais eu deixar a vida me levar, a vida leva eu vou ser vertical. E a vida vai levando, em geral, para o buraco, mas ela vai levando. Diariamente eu tenho que enfrentar um desafio que é a adversidade dos outros, aquele que Sartre define como nosso inferno. O inferno são os outros, a meteorologia e outros problemas. Eu sou um especialista em aviões por vários motivos, por pegar muito, e é uma das coisas que eu mais faço é aconselhar pessoas durante crises do avião. Uma senhora há pouco tempo, que o avião deu uma queda brusca para Ribeirão, ela gritou: minha Nossa Senhora Aparecida. Só a senhora padroeira da aviação, Nossa Senhora de Loreto. A senhora tem que ir no departamento correto, porque senão o atendimento esbarra, né? Vai o ofício para Nossa Senhora Aparecida, ela lê. Ela disse: não, meu filho, isso aqui tem que carimbar lá no protocolo primeiro, é para Nossa Senhora de Loreto. Então, vocês já sabem, quem é devoto de santos, Nossa Senhora de Loreto é a da aviação. Há mais tempo, eu contei até num café filosófico, eu vivi a primeira experiência de arremetida. Ele tenta pousar em Congonhas e não consegue. É o maior teste para a força do seu esfíncter que você pode viver. É um teste dramático. Dramático. É preciso muita hombridade para manter tudo, né, intacto. Mas eu disfarçava lendo, fazendo de conta que não estava acontecendo. E a senhora do meu lado fazia sinal da cruz um atrás do outro. Quando o avião estabiliza e você acabou de sobrevoar aquela área que um avião da TAM tentou o mesmo e não conseguiu, tem mais essa ainda, você sente que não foi dessa vez, e a mulher olhou para mim e disse: o senhor não reza? Eu disse: olha, a senhora já rezou. A área mínima de proteção tem que me incluir, né? Estou na fila 3F, ela está na 3D, na cadeira 3D, é óbvio que Deus não vai ficar segurando no céu uma cadeira. E se for, eu agarro a cadeira dela. Eu não controlo tudo. Aliás, eu controlo uma quantidade muito limitada de coisas, mas eu controlo. As pessoas são diferentes porque sorte e azar ocorre a todos. Mas a virtude varia de pessoa para pessoa. O que elas fazem com o azar e o que elas fazem com a sorte varia de pessoa para pessoa. No ano passado, dia 4 de julho do ano passado, eu cumpri um velho desejo e comprei o carro que eu vinha sonhando há muitos anos. Poucas mulheres entendem a alegria do cheiro de um carro novo. É uma das melhores experiências da vida. Você fica passando a mão, é uma coisa erótica, você fica passando a mão no painel, chama amigos para que eles o invejem, e aí você apresenta o carro. Dia 4 de julho, feliz com o meu carro. Dia 7 de julho, 3 dias depois, um taxista entrou nele com toda a força. E eu parado no sinal, perto da estação Terminal Barra Funda, o taxista avançou no farol vermelho e entrou no meu carro com toda a força. Isso é fortuna. Eu não posso controlar a loucura dos motoristas. Isso é fortuna. Mas a virtude é a próxima decisão. O taxista fugiu. Estava errado e não devia ter seguro. Eu poderia ter ido atrás dele, velozes e furiosos, em plena noite, nas ruas de São Paulo. A chance de terminar a meu favor era muito baixa. O que eu faria? Jogaria meu carro em cima dele? Chamaria para briga? Eu não sabia quem ele era. As chances são em aberto. O que eu faria neste caso? Eu decidi não correr atrás dele e assumir um prejuízo grande, psicológico e material. Isto é virtude. Como eu interajo com as ações da fortuna, é virtude.